Good afternoon. Thank you all very much for your attention. My name's Aidan. Muito obrigada, eu sou o Aidan Mercer, sou o diretor de marketing da Building Smart International e agradeço muito por ter a sua atenção hoje para que eu possa falar sobre os gêmeos digitais. E vou dividir a minha apresentação em duas coisas. O primeiro, o que é o Building Smart e a minha visão e a visão deles. Porque talvez são duas coisas que às vezes têm um pouco de conexão e eu vou explicar o porquê. Então, um pouquinho sobre mim. Eu estou em Londres, na Inglaterra. E eu estou trabalhando na Building Smart International já tenho 7 anos. E tem sido muito legal, mas antes de entrar na empresa, eu estava trabalhando com esse tema de gêmeos digitais numa organização de software focada nesse novo tópico que surgiu assim na vanguarda mesmo da indústria. Então, esse tema de gêmeos digitais começou a ser esse hype e começou a ser desenvolvido já faz alguns anos. Então, agora eu já trabalho na Building Smart International e eu vou trazer um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, falando sobre a empresa, para aqueles que não sabem, a nossa visão é que nós temos informações e modelos de confiança, onde nós temos os normas e serviços de alta qualidade dentro dos ambientes para que nós possamos adotar as normas e que elas sejam entregues. E nós temos essa comunidade internacional para que tomemos as melhores decisões na questão de automação. E para que nós tenhamos uma toma de decisões melhores no meio das nossas conexões, para que melhoremos a nossa sustentabilidade, nossa rentabilidade e também a nossa sustentabilidade. Não sei se vocês conseguem ler aqui no slide, mas aqui nós temos uma linha do tempo da nossa história, então já estamos aqui em 1994, 30 anos atrás, onde nós começamos a nossa aliança. Eu espero que a tradução em português esteja indo bem, e é difícil até falar em inglês o que eu estou falando, mas aqui nós temos a IA, acontecendo em 2025 e nós estamos começando aqui em 2012 já nós temos que a IFC começou a ser internacionalmente reconhecida pela ISO e aí se tornou também uma das referências para as normas internacionais. E a empresa foi formada em 2013 e agora eu já trabalho lá com eles desde então. E agora passando para 2020, onde nós publicamos o nosso roadmap técnico, onde teve uma aceleração dos nossos serviços e a padronização das nossas normas, e também dos nossos avanços técnicos, como por exemplo o nosso dicionário de dados, a nossa validação de dados, as APIs, os IDS e outros tipos de normas. No contexto da nossa indústria, a OpenBIM, por exemplo, é um contexto muito importante porque as normas nos ajudam a interoperabilizar essa acessibilidade, como eu mencionei, até na própria criação, e também nos dão um ambiente de construção menos custoso e mais sustentável. Então, esse é um tópico que está em alta ultimamente. E há alguns anos alguém apresentou essa ideia, que os gêmeos digitais são a resposta. E eu me lembro naquele momento, então, qual era a pergunta? Se essa é a resposta para tudo, então como é que nós descobrimos qual era essa pergunta afinal? E eu percebi que nós não tínhamos aí uma jornada, um caminho a percorrer. E isso se tornou muito importante na minha vida naquele momento, e eu gostaria de dizer que a minha formação, quando falamos de gêmeos, isso deve sempre ser plural. Então, eu sempre sinto assim que eles estão usando mais uma resposta, às vezes, singular que nós damos a uma pergunta como essa, mas nós devemos fazer algo mais conectado para ver essa resposta. Então, aqui nós temos algumas definições, até uma definição internacional. Aqui nós estamos falando de plural ou singular quando se fala desses gêmeos. E aqui nós tivemos uma definição com alguns artigos que a McKinsey, o Gartner e outros também têm suas próprias definições sobre os gêmeos digitais. E eu comecei a notar, por exemplo, essas definições tinham que ver mais ou menos entre 2018 e 2019, onde nós começamos a pensar nisso. E agora, em 2025, qual que é a definição desse tópico? E quando nós olhamos essas definições, é que o ChatGPT nos diz. Então, o que eu queria dizer é que quais eram os elementos principais dessa definição? Bom, nós podemos tentar entender que aí estamos falando de dados em tempo real, ou talvez uma cobertura de ciclo de vida, e também integração com BIA, simulação e predição, e também um loop de feedback, para que nós possamos ver o que pode ser predito a respeito dos gêmeos digitais e nos ajuda também a tomar melhores decisões. Então, esses gêmeos têm um ótimo papel nesse processo, mas qual é a pergunta que nós de fato queríamos responder mesmo?
Então, aqui o Gartner, ele tem o ciclo do hype aqui. Então, nós estamos falando aqui sobre a ideia dos gêmeos e estamos tentando entender qual que é esse ciclo hoje. E aqui nós temos, por exemplo, estamos nessa fase de maturação, que talvez seja uma surpresa para muitos, porque nós pensamos que eles estão um pouco mais futurísticos, um pouco mais como a IA. Então, como que nós vamos aplicar? Bom, na verdade, nós já podemos aplicar a IA de várias formas, não é? E nós podemos aplicar também os digital twins em maneiras diferentes. Então, em 2030, nós já esperamos que os gêmeos digitais, esse mercado já cresça de maneira significativa, assim como na adoção da IA e da construção da manufatura preditiva. Então, aqui nós estamos vendo esse hype, mas o que nós estamos falando aqui, eu tentando responder mesmo? Então, aqui nós estamos falando dos grupos de trabalho sobre gêmeos digitais. Então, aqui nós estamos tentando criar conscientização sobre o tópico, mas, de novo, qual que era a pergunta? E dentro do grupo ninguém soube responder. Então, qual é essa resposta? Qual é a pergunta, se já temos a resposta? Então, esse aqui é nossos resultados com o grupo e eu vou explicar um pouco sobre a jornada pela qual nós passamos para chegarmos aqui, para que nós possamos fazer algumas descobertas juntos. Então, durante a pandemia, acho que até o outro slide mostrava aquele 2019, que nós começamos um grupo. E era um grupo bem grande na época, e nós tínhamos mais umas 16 pessoas naquele momento, dentro desse grupo trabalhando juntos, e nós nos encontramos presencialmente, né, algumas vezes, e claro, durante a pandemia nós tivemos umas discussões virtuais, mas nós tivemos também nossos artigos, por exemplo, publicados, e nós falamos sobre o ecossistema dos gêmeos digitais, e nós começamos a ver como essa parte plural dos próprios gêmeos, que é realmente muito importante. Eles precisam de um ecossistema onde nós conseguimos entregar os resultados. E aí nós aparecemos com essa ideia que essa edição nos daria muita tecnologia, né? As organizações precisariam concordar sobre as regras para que nós pudéssemos jogar esse jogo. Então, essas regras tinham a ver com a questão com as normas de construção. E as normas têm as regras para que nós ajudemos também a própria indústria. E aí aparecemos com essa ideia de que se nós definíssemos quais eram as regras, nós poderíamos permitir que a indústria pudesse entender melhor nosso artigo. Isso era muito importante, especialmente porque era o nosso primeiro artigo sendo publicado. E aí, passando mais ou menos adiante, até para os números que vocês veem aqui na tela, as localizações dos eventos, aqui onde nós estamos em vários tipos de eventos em todo o mundo, e aí nós temos até, por exemplo, na Europa, na Noruega e outros países onde nós tivemos muitos trabalhos significativos ocorrendo também. E também eu sou o host de um podcast, eu tenho muitos convidados que vêm da indústria de manufatura, dos clientes de software, então também tenho um podcast sobre os nossos gêmeos digitais, especialmente sobre como eles são implementados, como eles podem ser usados, como eles são criados, como eles podem ser aplicados, quais são os exemplos de uso. Então, nesse podcast ainda está no nosso website, caso você queira dar uma olhada. E aí nós começamos a pensar sobre o nosso grupo, como que nós podemos, por exemplo, dar esse valor para a indústria, porque fazer essa construção inteligente é bem interessante. E muito do que nós fazemos e publicamos na indústria, às vezes nós temos que traduzir para outros países, inclusive até para o próprio Brasil, por exemplo, eles já até traduziram alguns documentos que nós publicamos, e eu gostaria que vocês vissem a versão em português, caso vocês conseguissem aqui, eu vou até depois compartilhar o link para vocês. E esse é o impacto que nós queríamos ter naquele momento. E não foi só trabalho duro, diria, porque esse é o nosso grupo original. E depois nós fomos reduzindo o grupo a 5 pessoas. E depois, às vezes, só 4 de nós nos reunimos. Mas essas pessoas contribuíram muito a toda a liderança que nós formamos. E foi realmente muito, muito importante que nós tivéssemos as conversas presenciais. E algum deles no grupo de trabalho, eu diria que são líderes no nosso mercado, por exemplo. Aqui nós podemos, por exemplo, no próprio Reino Unido, nós temos um dos líderes principais lá, um dos principais pensadores sobre essa parte de gêmeos digitais naquele país. E isso nos ajuda muito também. Temos um outro participante que é da Holanda, dos Países Baixos, que nos ajuda também, porque ele nos contribui muito no grupo de trabalho com a sua experiência, e nós estamos focando em tópicos bem específicos em nossas discussões agora. Em Roma, nós conversamos sobre esse tópico das discussões que nós tivemos lá. Foi sobre essa ideia de que os gêmeos digitais, eles têm 3 horizontes. Por exemplo, o primeiro horizonte é o hoje. Então, qual a situação hoje na sua organização? Talvez eles não existam na sua organização. Talvez eles já sejam mais avançados. Ou nem sempre, ou talvez vocês nem pensem que eles sejam relevantes para a sua organização, mas existe essa realidade na indústria que talvez esses gêmeos digitais já estão operando em algumas organizações e setores. Então, o horizonte é o primeiro é hoje. O 3 é o futuro.
onde nós pensamos e entendemos já muito bem que os gêmeos digitais vão ser, por exemplo, parte desse grande ecossistema e de um ainda maior. Então, é bem preditível isso que nós estamos falando. E o Horizonte 2 é o que nos dá uma armadilha aí para pensar, porque como é que nós chegamos nesse futuro, desse presente onde nós estamos? Bom, nós decidimos que talvez esse seria o pior dos tópicos para discutir. Então, lá em Roma, nós conduzimos um evento, num painel com o grupo e o auditório. E nós começamos a perguntar para nossa plateia: vocês podem nos ajudar a fazer a transição para esse horizonte número 3? Então, aqui onde nós estamos hoje, o nosso futuro, onde nós estamos essa transição e a conexão. E a parte mais difícil, onde nós entendemos que talvez seja valiosa, claro, pode nos dar esse valor por meio dos softwares de gêmeos digitais. E como que nós fazemos essa transição? E isso é que é o mais interessante de tudo. E, de fato, aqui é uma das informações que nós conseguimos durante essas apresentações. Então, nós pensamos quais eram aqueles principais desafios que nós iríamos ter, ao passo que programíamos para chegar nesse horizonte 2. E aí nós tínhamos a conectividade e o compartilhamento de dados. Como que nós fazemos o compartilhamento de dados entre as organizações? E isso se tornou um elemento chave quando nós falamos do horizonte 3, porque o compartilhamento de dados entre as organizações e em várias organizações, além das fronteiras de suas organizações, não? É um sistema por exemplo, de serviços de eletricidade. Nós temos nossos limites, mas como passar esses limites para que nós possamos enviar informações para que a sua organização, seus processos possam ter acesso a esses dados vitais além das fronteiras dos seus próprios muros e até além dos seus próprios países. E as normas também já não nos apoiavam naquela época, então nós tínhamos que fazer o desenvolvimento das nossas normas para que nós pudéssemos ter esse conceito dos gêmeos digitais mais e mais desenvolvido. E nós temos também essa área focal, que é essa questão, por exemplo, onde os participantes até nos falaram que nós não queremos que nossos dados fiquem encerrados, por exemplo, ou travados. Então, isso é importante para que nós possamos promover essa ideia de que os dados são seus. E você deve ter acesso a eles, e que você deveria ter o poder de mostrar que aquele dado e que ele continua sendo seu poder. Então, tivemos essa interação ao vivo com eles. E nós tivemos até uma apresentação sobre essa questão, sobre os gêmeos digitais amanhã, até o Petrobras aqui no Brasil vai falar sobre isso, e nós vamos também na outra sala, uma outra apresentação, onde nós vamos fazer uma troca com assistência para que vocês possam contribuir na nossa apresentação, que é naquele auditório B. E se vocês quiserem se juntar a nós nessa associação, nós vamos gostar muito de ter a sua apresentação para sabermos mais sobre o que vocês acham. E aí, depois de 6 meses aqui, onde já estamos na Noruega, e nós introduzimos essa ideia de que como que nós íamos ajudar as indústrias, por exemplo, a chegar nessa próxima etapa. Como que nós vamos dar, por exemplo, algum desses passos que vão nos ajudar a chegar nesse próximo patamar, quando se fala de gêmeos digitais, para que o futuro chegue junto com eles. Aí nós tivemos algum resumo de 7 perspectivas que as organizações como as de vocês precisam ter em mente quando se desenvolvam nessa parte de transição para os gêmeos digitais. Nós tivemos essa sessão interativa e as pessoas até do Brasil, acho que até o Rodrigo está mandando as fotos. Você não fez nem de propósito, é que acontece que ele estava lá na sala mesmo dessa discussão. E nós convidamos as pessoas para que nos ajudassem a desenvolver esse conteúdo para nós e conosco. Estamos discutindo sobre qual era o papel das organizações nisso, e nós olhamos nesse futuro que os gêmeos digitais realmente, junto com o AI, estão sempre lá. Então, fizemos um workshop. Na verdade, no final do workshop, uma vez que nós publicamos o nosso segundo artigo, eu ainda me lembro muito bem. Alguém veio para mim e falou assim, olha só, as 7 perspectivas, bom, é a primeira vez sobre a qual eu penso sobre a minha estratégia, porque eu sou responsável pela minha estratégia para um cliente bem grande, inclusive, que nós temos uma estrutura viária na Suécia, e o que eu penso agora é fazer algo mais prático. E essas 7 perspectivas, bom, descobri que parte da minha roadmap lá na Suécia, na Finlândia, eu descobri que eu vou usar essa estratégia de gêmeos digitais. Então, que legal que nós tivemos essas 7 perspectivas para que eu pudesse lidar com esse grande projeto do meu cliente. Então, quais são elas? Nós temos o aspecto da sociedade, por exemplo.
E a sociedade precisa se beneficiar deles, porque é onde esse futuro vai acontecer e que vai nos ajudar a tomar melhores decisões. E é melhor que nós tomemos as melhores decisões com base nos fatos sustentáveis e para que nós tenhamos as decisões críticas sendo baseadas nos dados em tempo real. Então, esse é um tema importante, porque nós temos um resultado que vai beneficiar a todos eles. E nós sabemos, por exemplo, que a sociedade precisa se beneficiar de coisas, por exemplo, como a IA, os gêmeos digitais, e também precisamos ter uma resiliência à mudança, porque nós temos também uma escassez de trabalho nessa questão. Então, por isso, nós precisamos incorporar essas novas tecnologias que se aplicam a esses ecossistemas. Esse é um dos aspectos. E temos também essa perspectiva tecnológica, e eu acho que essa é a mais fácil para que nós entendamos, porque os gêmeos precisam, por exemplo, que a IA, por exemplo, floresça. E temos outras palavras-chave também, por exemplo, a aprendizagem de máquina, a IoT, a internet das coisas, robótica, e acho que a internet das coisas é realmente vital, porque as informações precisam ser passadas em tempo real de volta para os nossos modelos que estamos tentando alimentar. Também temos esse fator econômico. Bom, é bom dizer, olha, eu gosto de gêmeos digitais, eu quero usar aqui, e eu acho que todos vocês gostariam, bom, até o seu chefe talvez te diga que eu gostaria de investir nisso. Então, qual seria o ROI em cima disso? Ou por que eu deveria investir nisso? Internamente e externamente, por que deveríamos investir nisso? Então, nós temos alguns casos de uso e nós também desenvolvemos quais eram os benefícios comerciais que poderíamos esperar, porque temos aspectos que precisam ser considerados nessa questão. E temos a questão das competências. Então, eu tenho uma organização que consegue lidar com esse tema, e podemos ver o exemplo, por exemplo, lá da Finlândia. Uma das coisas que eles tiveram que se adaptar é: será que nós temos uma organização já estruturada para que nós possamos lidar com esse roadmap que nós temos em mãos? Então, essa é uma das coisas que nós precisamos pensar, principalmente quando falamos em educação. E os dados também são muito importantes, porque esse intercâmbio de dados, interoperabilidade, como vocês se lembram, por exemplo, nós tivemos a interoperabilidade de dados, é um dos fatores limitantes na maioria dos projetos onde nós queremos considerar isso. Então, ter a estratégia correta e a estrutura correta, a privacidade, a segurança, as normas corretas. Em países, por exemplo, onde nós temos guerras acontecendo, nós precisamos assegurar que os dados não cheguem aos lugares incorretos. E precisamos ter esse cuidado vital para garantir que os dados são alocados corretamente. E também o ponto organizacional. Dentro da organização, como é que essa organização vai lidar com tudo isso? E também até nessa agência de transporte finlandesa, nós vemos como seria esse impacto dessa infraestrutura, desse planejamento que nós queríamos do roadmap. Tínhamos algumas questões, por exemplo, de processos, dos fluxos de trabalho, as responsabilidades e os desafios relacionados a esses temas também que precisavam ser abordados. E também a questão da governança, como nós regulamos essa informação de forma ética, com autoridades, com esse sistema jurídico. Então, temos alguns desses tópicos que precisamos esclarecer antes. E apresentamos essa ideia e agradeço pela a ajuda aqui com o workshop, e nós mostramos quais eram essas perspectivas que nos ajudam a fazer essa transição entre o horizonte 1, 2, para que nós pudéssemos decidir que nós não podemos passar ele, para que nós possamos chegar lá no horizonte 3, onde nós vamos realmente sentir que nós estamos de fato respondendo aquela pergunta sobre os gêmeos digitais. Então, nós chegamos a esse trabalho final, que se chama Perspectiva do Sistema, que contribui com um grupo que eu mencionei para vocês, que é realmente trabalhar com o nível 3, que tem a ver com sistemas. E isso quer dizer que o sistema é um ecossistema completo. No Brasil, você também tem sistemas que funcionam como ferrovias, estradas, e tudo isso precisa falar um com o outro. E precisa mostrar também sua eficiência. Então, esse guia nos ajuda a fazer isso. E o sistema é onde as coisas estarão no futuro. Então, nós temos também um trabalho nisso, sobre isso, para o qual nós vamos fornecer o link. E também temos a infraestrutura social, econômica e também natural, do sistema natural. Então, pense, por exemplo, numa escala. Como um sistema dentro de uma cidade como São Paulo, por exemplo, desenvolve também os dados de trânsito ou também de aeroportos. Então, os gêmeos digitais vão se tornar cada vez mais importantes nessa área. E também o sistema será uma forma em que você vai poder lidar com as crises climáticas atuais, chegando também ao net zero e proporcionar também a resiliência. Então, o sistema é a única forma de você fazer isso, e o gêmeo digital também desempenhará um papel importante nisso. E também o pensamento sistêmico também volta à pluralidade do gêmeo digital, e também isso está associado a desafios.
Então, as organizações também não podem trabalhar de forma setorizada ou fragmentada. E esse é o último resultado que nós verificamos. O pensamento sistêmico tem a ver com isso. Como é que você lida com o resultado? Então, os resultados se tornam o resultado de um sistema. E os sistemas vão gerar realmente esses resultados. E os projetos em que nós trabalhamos, como de construção, por exemplo, servem de input para o sistema e basicamente gera informações, e isso também é um input para tudo. E os projetos representam intervenções, como nós falamos, que fazem parte dos sistemas e precisamos então considerar os seus resultados. Agora voltamos à ideia de que nós já temos, de que o ecossistema está conectado com os gêmeos digitais. E isso faz parte de todos os projetos que vocês podem pensar de construção, de ferrovias, e tudo isso precisa estar focado nos resultados. Para concluir, nós vimos que os gêmeos digitais são realmente a resposta para isso, e é uma metodologia para você poder pensar com este foco, e nós devemos pensar que isso é no nível sistêmico. E nós temos as normas que vão desempenhar um papel muito importante nisso. Então, eu recomendo que vocês vejam também esse estudo. E aqui está o código QR para acesso a ele. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção.